Então é isso aí, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast. Hoje o nosso convidado é o Edi Carlos, proprietário da SS Treinamentos. Vou deixar ele se apresentar, contar um pouquinho da experiência profissional dele e a trajetória dele e como é que surgiu a ideia ou a empresa, né? SS Treinamentos. Seja bem-vindo aí a mais um podcast. Obrigado, Joyce, aí pelo convite, né? Assim, para mim foi muito bacana, muito legal poder mostrar um pouco do nosso serviço. Então, assim, como o Joyce mesmo falou, né? Meu nome é Carlos Silva, sou técnico em segurança do trabalho, bombeiro profissional civil. Fui bombeiro voluntário na cidade de Ilhota durante um bom período. E, assim, hoje eu sou instrutor de cursos na SS Treinamentos. Proprietário e instrutor. Então, assim, estou nessa já há 10 anos. Se eu for contar um pouco da minha trajetória, assim, ela é como a de muitos empreendedores. Infância difícil, assim, pouco recurso, no qual a gente teve que batalhar desde cedo. Então, assim, eu venho de uma família muito pobre, Jason, no qual, assim, cresci, passando dificuldade, parei de estudar um tempo, depois voltei a estudar, isso no próprio segundo grau, ok? Comecei a trabalhar com 12 anos de idade, certo? Assim, 12 anos de idade, sim. Capinando para um vizinho aqui, trabalhando ali, porque lá de onde eu venho, Canelinha, não tem muitas oportunidades já. Isso. Ou tu trabalha na cerâmica ou trabalha na roça. Cara, na roça nós não tínhamos terra. Uhum. Na cerâmica, assim, eu não levava muito jeito para isso. Essa é a verdade. Então, assim, eu trabalhei ajudando vizinhos, eu trabalhei na prefeitura como estagiário, fui estagiário de dentista, fui estagiário de colégio. Pegou bastante experiência, né? Assim, a gente ia se virando, né? Acho que é uma coisa que a gente tem que fazer, ganhar seu dinheirinho desde cedo. E quando a Sim. gente aprende a ganhar o dinheirinho, a gente não para. Então, essa é uma realidade. Aham. E quando eu fiz 18 anos ali, eu lembro de uma história bem interessante. Uma tia minha de Brusque foi lá em Canelinha, na realidade, visitar minha mãe. E a minha mãe conversando com ela, meu primo perto, mais velho, né? Daí a minha mãe disse para a minha tia, não, tem que arrumar um emprego para esse rapaz aí, tá com 18 anos, tá em casa. E não assinou a carteira ainda. Daí meu primo disse, olha, eu tenho um primo na realidade, um cunhado que trabalha na Bitner, Uhum. e ele trabalha no escritório da Bitner. Eu vou falar com ele. Isso é no domingo. Na segunda-feira, eles me chamaram para levar um currículo. Olha só como é que era. Eu nem tinha botado o currículo. Eu levei o currículo e já saí empregado. Já saiu empregado. Já saí empregado. E ali começou, né, Jorge? Quando tu Aham. entra numa empresa, eu lembro bem, 1.593 funcionários. Empresa enorme. É gigante. Assim, com uma cultura que poucas empresas tinham, né? Na época, Bitner, Renault e Schlesser, né? Uhum. Foi uma época de ouro, vamos falar assim. Sim. Foi em 99 até um 2005, por ali. E eu fiquei ali um tempo, eu vinha trabalhar, morei 3 meses na casa desse meu primo aqui em Brusque, né? Eu tempo na experiência, passei na experiência, vi um ônibusinho lá de cima, de Canelinha, ele vinha pingando, cara. Passava no Moura, ali na Claraíba, no Indaial, ia lá perto do Oliveira e depois vinha para Brusque. Eu acordava 2h30 da manhã, saía 3h30 da manhã de casa para vir trabalhar em Brusque. Começar às 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. E quando eu chegava no retorno, vai rir, mas eu chegava às 3 da tarde, cara. Vai me chamar de louco. Eu estudava de noite. Puta que. Eu estudava de noite e fazia todo esse trajeto. Então, assim, ó, quando foi ali para 2004, eu fiz o ProUni Uhum. e, cara, eu fui, assim, abençoado com uma bolsa de 50%. Eu e minha namorada, na época, hoje minha esposa, Sim. ela ganhou a bolsa de 100% e eu de 50%. Nossa, cara, para quem vinha da roça, não tinha esperança de fazer uma faculdade e era muito caro naquela época. Sim. Hoje tu faz uma faculdade à distância com 300 pila, mas Aham. naquela época, assim, tu tinha que estar muito bem calçado para fazer uma faculdade. O que nós fizemos? Eu já trabalho em Brusque, vamos morar em Brusque. Vamos Foi vindo pra cá de vamos muda. vir tudo para cá, casei. Mas, enfim, a gente veio trabalhar aqui, eu e ela, também a gente arrumou um emprego para ela na Bitner, e eu vim trabalhar ali, vim fazer a faculdade. Cara, aí me deu uma decepção muito grande, eu ganhei a conta na Bitner. Vim para cá em Uhum. dezembro, agosto eu ganhei a conta na Bitner. Nem um ano já. Nem um ano, meu Deus, né? Mas tá bom.
ganhei a conta ali, soltei uns currículos, fui chamado na Somelos Tecidos do Brasil. Uhum. Ela nem instalada em Brusque estava ainda, mas já estava contratando. Cara, ali eu tive uma sorte muito grande. O Aham. salário praticamente dobrou, assim, dobrou não, mas uns 50% de pegada deu. E, cara, assim, ó, a empresa muito boa, viajei Uhum. para Portugal, fiz um curso de aperfeiçoamento lá, voltei, só que eu tranquei a faculdade quando eu tive que viajar, a faculdade quando eu tive que viajar. Sim. Quando eu voltei, Jason, cara, lidar com números não era muito para mim. Faculdade de administração financeira. Aí tá, voltei, baixei a cabeça, voltei para trabalhar, dei certo na empresa, Sim. progredi e alcancei um salário bom. Depois eu pensei assim, o que que eu vou fazer se eu ganhar a conta? Se algo der Se errado, algo der errado, como é que vai ser a minha vida? plano B. Plano B, vamos voltar a estudar. Minha esposa falou, olha, abri um curso de segurança no trabalho ali na ACEBIM, na época. Uhum. E minha esposa fazendo faculdade lá na Sevim, ela disse assim, o Marcos Benites, que estuda ali comigo, trabalha na Zente, que segurança do trabalho é uma coisa muito boa, Uhum. muito bacana. Eu disse, vamos lá ver. Cara, eu comecei a fazer o curso já, eu me apaixonei Amor à pela... primeira vista. Não, me apaixonei pela amor à primeira vista foi com a minha esposa. Essa aí foi a segunda O curso vista. foi a segunda, e depois veio minha filha e disse que nenhum dos dois estava certo. É. Mas assim, ó, juro para você, assim, eu descobri algo que eu não pensava em fazer, uma área totalmente diferente, nova, no Uhum. qual despertou um interesse em aprender mais. Juro, assim, ó, não tinha dinheiro para comprar um livro das NRs, imprimia Uhum. lá na Na própria Sevim. faculdade, encadernava e estudava. E assim, me empenhei bastante Sim. nisso. O que pode parecer para muitos assim vai estudar teoria, pode parecer ruim, para mim não parecia. Uhum. E como eu trabalhava à noite nesse período, eu tinha tempo durante o dia para estudar. E daí eu me estudei, me dediquei. Quando eu me formei em segurança no trabalho, tinha um profissional, tinha um cara que estudava comigo que ele já trabalhava numa prestadora de serviço de segurança e medicina do trabalho. Uhum. Assim que eu me formei em dezembro, começo do ano veio o convite de trabalhar com eles. Daí eu pensei, e agora? Eu estou com um bom salário, uma boa empresa, saio ou não saio? Eu troco o certo pelo duvidoso. Preciso de experiência, né? Preciso de experiência para esquentar a carteira. É isso que todo Sim. mundo pensa. Não deixe o seu currículo lá, na realidade, mofar na gaveta. Sim. E daí eu fui trabalhar. E, assim, pedi a conta, foi uma coisa difícil, porque Uhum. lá na empresa que eu estava, Someros Tecidos, eu consegui fazer um curso técnico, comprei minha casa, paguei a minha casa, logo em seguida, Multinacional, né? multinacional, mas vamos para novos desafios. E fui Sim. trabalhar nessa prestadora de serviço. Essa prestadora de serviço ela foi uma empresa muito boa para mim, na área de segurança e Uhum. medicina do trabalho. Ela me disse e provou que eu realmente gostava disso. Eu peguei o gostinho ali. Sim. Meu TCC no curso técnico, quando eu me Aham. formei, foi brigada de incêndio. Uhum. Então já era um trabalho que aqui na nossa região têxtil, né, é muito divulgado, muito trabalhado, porque fiação e tecelagem Sim. pega fogo. As pessoas têm que saber como agir. E daí, nessa prestadora de serviço, eu montei um trabalho Uhum. voltado a isso. E apresentei para ela, vamos fazer esse curso aqui e tal, pá. Naquele momento, assim, foi algo que não foi... Foco. O foco deles não era esse, não foi colocado em prática. Mas eu Sim. deixei aquele trabalho ali guardadinho. E nesse percurso, uma Aham. empresa da Guabiruba me fez uma proposta de trabalho. Sabe aquela proposta irrecusável? Que, assim, dobra teu salário Que e, vem do nada, vem do assim, pega nada, o cara de surpresa tu e. não tá esperando e vem e de repente dobra teu salário em 3 meses. Foi o que aconteceu, cara. É. Eu não aguentei, eu fui obrigado a sair, a gente trabalha, né? Tem que ganhar dinheiro. E quando eu saí, eu tava com aquele projeto engavetado. Que era o Botou projeto, debaixo que do era, que braço. era o projeto de, na realidade, trabalhar com brigada de incêndio, Sim. fazer esse trabalho. Nesse percurso entre sair da empresa prestadora de serviço e entrar nessa empresa da Empresa da Guabiruba, Guabiruba. eu já estava me formando na faculdade. Eu Sim. tinha voltado a fazer, eu tinha trancado lá quando eu fui para Portugal. Uhum. Nesse meio termo, meu TCC da faculdade foi uma empresa de treinamentos. Então eu tinha um trabalho montado sobre brigada de incêndio Sim. e eu tinha um trabalho montado sobre uma empresa de treinamentos. Morando numa cidade têxtil que o que mais faz é pegar fogo.
Então eu disse assim, poxa, Por por que 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 não eu, unir os dois, por né? que que eu não boto isso em prática? E tá, mas ficou ali quietinho. Daí, de repente, eu fiquei um mês parado só trabalhando nessa empresa, das 8 da Aham. manhã às 5 da tarde, que para muitos pode parecer muito, mas eu sempre gostei de desafios. Uhum. Uma vez, vou contar uma historinha. Uma vez eu estava conversando com uma psicóloga, lembro bem ainda, numa grande empresa aqui da região, na real, tinturaria, e a psicóloga falou para mim o seguinte: Ed Carlos, você sabia que o homem gosta de ser desafiado? Com certeza. Exato. Eu não gosto de cair no comodismo. E lá eu estava um mês trabalhando, indo de manhã e voltando de tarde, indo de manhã e voltando de tarde. Como diz a minha mulher, Todo dia igual, né? eu preciso de um problema para me incomodar. E eu fui lá e disse, não, eu vou fazer treinamento. E nisso apareceu um grande shopping aqui da região. Me Uhum. contratou para fazer um treinamento para eles. Eu fui fazer. Um trabalho ou dois em seguida me pediram NF. Ah, vamos fazer um trabalho bom. O teu orçamento foi bom, mas eu preciso que você emita NF. Nota fiscal. Disse, meu Deus, como é que E eu vou agora, fazer da onde isso? é que eu vou arrumar, Da né? onde é que eu vou arrumar? Eu podia ter ido tirar como pessoa física na prefeitura, mas Sim, a falta de conhecimento na época, NF empresa. Vamos sim. montar um MEI. Montei um MEI. Cara, passou-se assim uns, sei lá, uns 4, 5 meses de trabalho. O trabalho começou a aparecer devagarzinho. Um aqui, um Uhum. ali. Começou a ser conhecido. Na realidade, o conhecer o trabalho, Jason, é algo que o Ed Carlos já era conhecido pela prestação de serviço que ele já fazia, Sim. mas ele era conhecido pela antiga empresa. Não com, Não com... pela SS Treinamentos. Sim. Mas o conhecimento sobre ele já existia. Quando Ah, viram que ele começou a fazer o trabalho para ele, alguns clientes migraram sim. para fazer essa parte de treinamentos com ele. Uhum. E daí houve a necessidade de um outro cliente, Jason, de agora fazer o pagamento do boleto. A NF já está sendo emitida, mas o boleto ainda não. Eu disse, poxa, já que eu tenho um CNPJ montado, vamos abrir uma conta bancária no CNPJ. Fui lá e abri. Joyce, no primeiro ano eu fiz 13 clientes apenas. Uhum. Eu trabalhava na Guabiruba, num bom emprego, tinha um bom salário, não dependia da SS Treinamentos, era um extra que eu Sim. fazia, e esse extra cresceu, assim, ó, com o passar do tempo, né? Uhum. E foi indo. 2019, por exemplo, eu cheguei ao ponto de dizer assim, ó, eu não vou mais trabalhar fora. Uhum. Eu vou me dedicar único e exclusivamente a SS Treinamentos. Nesse período de 2013 a 2017, foi um período de aperfeiçoamento muito grande que eu fiz, tanto em conhecimento Uhum. quanto em equipamento para prestar o serviço. Sim. Então, assim, por quê? Porque todo o dinheiro que eu ganhava era limpo, E esse dinheiro foi investindo na empresa, fui investindo na em empresa. adquirir equipamento para Equipamentos poder e. dar os treinamentos qualificados. Exato. E conhecimento para aumentar o leque. Sim. Porque quando eu comecei, eu só fazia brigada de incêndio. Uhum. Lá para 2019, eu já estava em torno de uns 8 cursos. Então, olha só a evolução. De um, passou para 8. Sim. Quando chegou em 2009, eu disse, não, vou trabalhar só com isso. Daí veio o desespero. 2020, a pandemia entrou. Pegou já algumas pessoas que abriram negócio nessa época aí, bateu o desespero, né? Só que acontece, já, como eu já estava um tempo no percurso e o dinheiro que entrava era limpo, eu fiz um caixa nesse período. Uhum. Daí, quando chegou 2019, nós éramos 5 instrutores. O que eu fiz? Eu e minha esposa ficamos, e os outros 3 a gente acabou dispensando. Sim, Então, assim, para manter a empresa, não tinha como manter os caras parados. sim. E o dinheiro que eu juntei até ali, eu consegui manter a empresa esses 10 meses sem faturar. Por quê? Se eu faturo R$ 1, por exemplo, minha empresa era treinamento, a prefeitura ia ser emitida uma nota de Uhum. treinamento. Não podia dar aula. Não poderia. Eu poderia vir a sofrer sanções, penalidades e tudo mais. Então Uhum. eu realmente parei. Quando chegou ali no final de 2000, ali, 2020 para 2021, o serviço começou a aparecer de volta com aquelas restrições, Uhum. máscara, isso, aquilo outro. O serviço foi voltando. E assim é, Jason. Hoje a gente chega num leque de 150 clientes na região, Bacana. ativo anualmente. O nosso leque de treinamentos hoje está em 12 treinamentos. A É, gente tem, até eu queria te perguntar assim, quais são os tipos de treinamentos que vocês têm sim. e quais tipos são direcionados mais à questão de
Indústria têxtil. Assim, ó, a indústria têxtil, o nosso foco sempre foi, na realidade, o combate a incêndio. Sim. Montar brigadas de incêndio. A gente monta brigada de 8, 16 e 40 horas, ou seja, básico, intermediário e avançado, de acordo com as normas do Corpo de Bombeiro. Até mais no finalzinho eu vou explicar certinho como é que funciona. Sim. Mas a gente fornece, por exemplo, assim, ó, o treinamento para operador de empilhadeira, por exemplo, muito utilizado em qualquer empresa. Hoje, Sim. a empilhadeira, não vou dizer nem falar empilhadeira, a verticalização do processo Sim. faz com que eu tenha 3, 4, 6 galpões dentro de um só. Sim. Foi só aumentar um pouquinho a altura e verticalizar. Então, Aproveitar o espaço. aproveitar o espaço. Assim, praticamente todas as empresas partiu para isso. Sim. Então, é um curso bastante realizado, curso de operador de empilhadeira. Empilhadeira de pequeno, médio e grande porte a gente faz. Mas, assim, aqui na região de Brusque, é empilhadeiras elétricas de pequeno e médio porte. Certo? Quando eu pego ali a região de Itajaí, Navegantes, a gente já pega mais de médio e grande porte. É um trabalho bem realizado ali. Sim. Aqui em Brusque, na realidade, a gente faz muito trabalho também, é de CIPA. CIPA. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Assim, ó, faz parte da legislação trabalhista, né? E as empresas são obrigadas a manter em funcionamento um grupo desse dentro da empresa e principalmente aonde não tem técnicos de segurança. Assim, é o único órgão de segurança dentro da empresa, independente. Sim. Mas vem a ser, eu digo assim, a única forma de se discutir, se conversar sobre assuntos voltados à segurança no trabalho. É uma coisa muito bem feita, sim. Temos aí cursos de EPI, que é treinamento de equipamento de proteção individual, né? Apesar da empresa, muitas vezes, assim, treinar o colaborador, mas ela não tem um olho técnico. Sim. Ela tem um olho operacional. Alguém ensinou para alguém que passou para alguém. Aí se torna igual aquele telefone sem fio, né? Talvez o primeiro lá sabia muito, mas o último, depois de repassar para 150 pessoas, já esqueceu de algo pelo caminho. Pendura no pescoço. Daí vem. Verdade. Mas... Daí vem aquele profissional com conhecimento técnico, né? Porque muitas empresas não têm um técnico de segurança do trabalho. Então, assim, ele terceiriza essa parte. Sim. E as empresas de consultoria hoje em segurança e medicina do trabalho, na grande maioria, elas estão assim, assoberbadas, com muito serviço. E isso acaba ficando um pouquinho a desejar. Então, tem certas empresas que contratam essa assessoria. Olha, eu preciso de um profissional que venha aqui tantas e tantas vezes e me ajude a gerenciar essa documentação. Isso é muito comum. Nós temos aqui na região alguns clientes, por exemplo, de Goiás, do Rio Grande do Sul, que têm filiais aqui na região e a gente ajuda eles a estar gerenciando toda essa parte. Então é uma coisa bem interessante, está divulgando bastante. Dentre os cursos, né, Jason, a gente tem aí a NR12, treinamentos em máquinas e equipamentos, nós temos a NR, na realidade, 23, que fala sobre brigada de incêndio, Sempular 18, né, que é uma norma muito... A nossa cidade, não vou falar aqui porque aqui a Guabiruba está começando a crescer. Eu gosto de dizer assim que Guabiruba, daqui a 15, 20 anos, vai ser uma Brusque da vida hoje. Do jeito que ela está crescendo... está crescendo muito rápido. Está crescendo muito rápido. Mas Brusque, já, assim, o crescimento na área da construção civil é muito grande. Então, assim, a NR18, ela vem falar sobre isso. As condições de trabalho na indústria da construção civil. Nós temos um sindicato em Brusque, da construção civil, que ele é muito forte na parte da fiscalização. Então, ele está muito em cima disso. Então, as empresas, elas têm que ver, certo, a segurança no trabalho, ver o cuidado com o colaborador de uma forma diferente. Sim. Só um exemplo. A gente tem uma estatística de acidentes na região que nos últimos 11 anos morreram 23 pessoas em acidente de trabalho. Em Brusque, só em Brusque agora. Esse ano... Você está falando da construção civil? Não, em geral. Em geral. E esse ano foram 3. Só esse ano. Desses 23, em 11 anos, 3 foram esse ano, até setembro. Tivemos um acidente de uma indústria têxtil, tivemos, dentro de uma máquina, tivemos um acidente de uma indústria de telecomunicação, certo? Num poste, tivemos um outro acidente de uma queda, na realidade, aí foi construção civil. Agora, faz uns 3 meses atrás, acho que foi setembro, por ali, então só para você ver.
Então, a segurança no trabalho ela é muito importante. E com o advento do e-social, essa parte de treinamento e capacitação, ela se tornou assim muito importante. Por quê? Se não fizer, vai ser multado. Sim. Simples assim. Até então era assim, vamos empurrar com a barriga, deixa para amanhã, treinamento é supérfluo. Sim. Não, a partir do momento que começou, em janeiro desse ano, que entrou no e-social a parte de segurança no trabalho, não tem mais como empurrar isso. Então as empresas estão realmente mais atentas aos prazos, aos vencimentos de treinamento. Mais empenhado também, né, em trazer um serviço de qualidade para os colaboradores, né? Exato. Colocar um pouco disso na cabeça do pessoal, né? Deixar um pouquinho mais... Se eu trazer para o ramo têxtil, eu estou há 24 anos no ramo têxtil. Então, assim, eu posso te dizer uma coisa, Joyce. É um ramo já politicado. Você vai encontrar desvio padrão. Esse é até o termo que a gente utiliza. De 4 a 6% das empresas, não adianta dizer que está 100%. Tem 4 a 6% que são desvio padrão. Vai acontecer o acidente? Vai. Mas eu digo para você, o ramo têxtil é um ramo que é exemplar na questão de segurança do trabalho, tá? Não tem outro ramo que esteja a tal nível. Eu sei que o metal mecânico na nossa região é muito forte. Muito forte também. Muito forte, mas acontece que o têxtil está sendo politicado há mais tempo. Não é uma questão de cobrança, é uma questão de cultura. Sim. Agora, o ramo metal mecânico também segue, sim, as diretrizes do têxtil. Né? Existem mais empresas têxteis do que metal mecânico. Então, tem também... algumas grandes, mas não tão pulverizada quanto a têxtil, né? Isso. A têxtil está muito espalhada. Sim. Se nós pegar o próprio exemplo da Guabiruba... Cara, é uma casa, uma empresa. Uma casa, uma empresa. Toda ela de pequeno a médio porte. E quando na casa não tem uma empresa, né? E quando na casa não tem uma empresa. E esse empresário, que ele veio montar uma empresa aqui na Guabiruba... Sim. 20 anos atrás, ele saía daqui de bicicletinha e ele ia trabalhar numa grande empresa de Brusque. Sim. Que era quem? Bittner, Renault e Schlesser. Eram empresas que até hoje são exemplos. A Jason tem uma coisa que eu tento implantar hoje. Eu trabalhei na Bittner em 99, certo, até 2005. Coisas que eu via de segurança no trabalho dentro da Bittner e que empresas hoje não têm ainda. Mas como se isso faz 24 anos atrás? Mas esse profissional que montou essa empresa aqui, ele veio de lá. Ele conhece isso. Sim. Então é raro hoje você pegar uma empresa que ela não têxtil, que ela não tem a cultura de prevenção. Ela vai ter aquela cultura, às vezes assim, de empurrar um pouquinho. Vai por quê? Porque a gente sabe que tem a dificuldade. Recursos. O recurso, exatamente. A gente não vai entrar nesse assunto agora, né? Porque é um assunto complicado. Mas a gente não tem incentivos. Sim. O empresário hoje não tem incentivo, ele só tem cobrança. Então, assim, eu brinco às vezes falando com meus clientes, nos meus cursos, que ser um bom administrador é igual ser uma boa dona de casa. Isso é sério. Tu não tens que cuidar do teu recurso para manter uma casa? Sim. O empresário é igual? Mesma coisa, né? Se ele gastar demais, ele fale? Bem sei. Exatamente isso. Então, é uma realidade. Aham. Então, assim, já isso, como, assim, outro curso muito, que a gente faz muito, com muita demanda, é o curso da NR35, do Trabalho em Altura. Uhum. Então, até um dos acidentes que ocorreu esse ano em Brusque foi exatamente nisso, Sim. na NR35, na queda de um trabalhador em altura, certo? Trabalhando no poste, na realidade, numa telecomunicação, ou algo desse tipo que aconteceu lá na Limeira. Então, só para você ver assim, ó, a gente ainda vê trabalhadores trabalhando com conhecimento, com equipamento colocado e não aplicado. Sim. Ou seja, bota para ninguém cobrar de você. Mas chegou na hora lá, não travou onde tinha que travar. Exato. Usou de acessório. Lembra do 4 a 6% desvio do padrão? Na cabeça do proprietário, ele estava com equipamento, treinamento e trabalhando com. Sim. E ele caiu sem. Faltou cobrança? Talvez. Mas entenda que é um assunto muito difícil de se trabalhar, porque existem várias coisas que podem influenciar. E o colaborador tem que estar ali atento a isso, né? Sim. Então, assim, Jairson, além desses cursos DNRs que a gente realiza, nós realizamos cursos também de, por exemplo, guardião de piscina,
quer botar lá um salva-vida lá no teu clube aquático, a gente fornece o curso para esse profissional. Hoje nós temos dentro da nossa demanda, né, curso de socorrista, resgatista, aí praticamente um curso por ano. E a gente está na nossa 8ª edição do curso de bombeiro profissional civil, praticamente um curso por ano. Por ano. Então, todo ano sai um profissional com carga horária de 310 horas no mínimo. Não é pouco. Não é pouco, com conhecimento para combate a incêndio, para primeiros socorros. Como você pode ver, eu sempre puxo a parte de combate a incêndio, né? Não tem como fugir. Não tem como fugir aqui da região, né? Da região, do pezinho, né, Jacques? A gente está com o pé dentro da tecelagem, a gente está com o pé dentro da fiação. Como a gente cresce nesse ambiente, a gente passa a conhecer as particularidades desse ambiente, né? E se torna cada vez mais o cara tá falando sobre o que a gente vivencia o dia a dia, né? Falando sobre isso. Quando a gente faz uma coisa que a gente entende, a gente faz mais bem feito, né? Sim. Vou falar de treinamento, nada mais é do que fazer, refazer, fazer, refazer a mesma coisa sempre. Sim. E você cria habilidades que façam que você melhore o desempenho. Com certeza. Isso é um treinamento. É treinamento, é isso aí mesmo. Exatamente. Então, assim, Joyce, como eu estava te mencionando ali, né? A gente também presta assessoria nessa parte de adequações. Por exemplo, assim, ó, o Corpo de Bombeiro foi lá e precisou de documentos para fazer a liberação da tua BITS, por exemplo. A gente vai lá, faz toda a parte do plano de emergência dessa empresa, que é um documento formal, um laudo. Sim. Realizamos o PIB, que é o Plano de Implantação da Brigada de Incêndio, e realizamos o treinamento da tua brigada. Certo? Então, assim, ó, volto de novo, tudo para combate a incêndio, tá vendo? É a realidade da nossa região. Sim. Além disso, na realidade, muitas corretoras de seguro aqui da região, elas hoje, está cada vez mais difícil fazer o seguro de uma empresa têxtil. Hoje de manhã mesmo, eu estava numa reunião com uma empresa, e ela estava, fiação, e ela estava me falando o preço exorbitante que foi fazer o seguro. E não tem como deixar de fazer porque ela quer assegurar o Parque Fabril. Sim, é obrigatório, né? Quanto é que vale o Parque Fabril? E se a gente puxar para exemplos que aconteceram na nossa região esse ano, podemos usar ali o galpão alugado da Ficha. Um incêndio pequenininho, se tornou uma proporção enorme. Foi visto de Guabiruba, de Brusque, da Navegantes. Estava em Navegantes dando aula faz um mês e meio atrás. Não faz um mês e meio, acho que um mês atrás. Dava para ver a camada de fumaça de lá. Não, claro, com a proporção que nós aqui, mas chegou a ser visto de lá. Então, só para você ter noção. E o que, digamos assim, poderia ser feito para ser evitado isso? Não vamos levantar pontos positivos ou negativos da situação. Mas o que poderia ser feito para ser evitado isso? Tudo começa com a conscientização. Preparo das pessoas que ali interagem. Se nós buscarmos, de novo, grandes empresas da nossa época de adolescente, elas tinham equipes internas treinadas, capacitadas de uma forma fantástica. Porque não existia o bombeiro militar aqui. Sim, era tudo ou nada, né? Era eles dentro da empresa que apagavam fogo. Se pegasse fogo na tua casa, vinha a brigada lá da empresa apagar. Sim. A partir do momento que o bombeiro militar veio, se instalou, trouxe segurança para a comunidade trouxe também segurança para as empresas, elas se acomodaram. Sim. Então, assim, e acabou assim, às vezes, não seguindo aquela política que se vivia antes. Sim, existe o treinamento, é dado na maioria das empresas, mas, assim, é algo que, assim, está se perdendo. Como é que é? Cumprir protocolo. Cumprir legislação, exatamente isso. Sim. Temos algumas empresas já que são fantásticas, tá? Sim. Pô, tem até treinamento de competição de brigada na região. Olha só que legal, existe isso aqui ainda, competição de brigadistas. Entre as empresas? Entre as empresas. A última que eu ouvi falar que foi feita foi lá em Tijucas. Teve empresa, inclusive, aqui da Guabiruba, que levou troféu. Aqui da Guabiruba que levou troféu. Tamo bem. Não tão ruim assim. A Guabiruba, na realidade, ela é uma cidade que a gente tem que falar assim, não tem a proporção de Brusque, Blumenau, mas ela está se crescendo organizada, eu vejo nessa parte. Okay? Só que tem o desvio do padrão. Como o funcionário faz o desvio do padrão lá, na questão de não usar um EPI,
de não seguir as normas de segurança de uma empresa, Aham. existe o desviozinho de padrão, às vezes, do empresário de... A gente conhece a dificuldade que o empresário brasileiro leva e sofre. Sim. Só muda quando leva multa. É, Ou quando é ameaçado. mais ou menos assim. Mas, Falando português correto, né? eu gosto muito de bater na tecla, a dificuldade é grande. Nosso país não incentiva o Sim. empresário. Ser empresário no país hoje é muito difícil. Todo dia é matando um leão, né? Que nem a Todo gente dia tava conversando antes aí. Tipo, todo dia é um dia novo, né? é um dia novo. A gente tem que se reinventar na realidade, né? Sim. A concorrência aparece todo dia, já isso, Uhum. com algo talvez igual ou melhor que o seu. Sim. Então, ou você se reinventa, ou você fica para trás. Uhum. Fazer o básico bem feito dá certo, Sim. mas amanhã alguém aprende a fazer bem feito e ele vai ser melhor que você. Sim. Olha só, 2013, um treinamento. 2023, 13 treinamentos mais assessoria. Fiz porque eu quis? Não. 2013, de empresa de treinamentos, era só eu. Uhum. Hoje, tem vários concorrentes. A gente tem que se reinventar. Então, tu tem que entregar algo diferente para se manter no mercado, Algo né? diferente, personalizado às características da empresa. Sim. Certo? E assim, ó, estudar sempre, melhorar sempre. Uhum. Fazer o que todo mundo faz é fácil, porque você copia a fala do outro. Sim. Agora, entender do que você vai aplicar é diferente. Então, Uhum. é gratificante, é bem legal. Eu queria aproveitar que tu estás aqui, a gente falou de alguns treinamentos aqui. Eu queria que desse uma explanada um pouquinho sobre que tu escolhesse um curso aqui e comentasse um pouco com a gente aqui como é que funciona. Exato. Eu vou escolher a parte de combate a incêndio, né? Aham. Não Que tem. se, como é que se encaixa melhor aqui na nossa região, né? Exato, exato. Não, eu acho até comigo, né, Jason, Aham. assim, o nosso primeiro trabalho foi brigada de incêndio, né? Uhum. Então, hoje a brigada de incêndio, ela é algo que não é feito somente por prevenção. Aham. Então, o seguro cobra para liberar o teu seguro. Se não tiver, não vai fazer. Sim. O bombeiro cobra para liberar a tua ABITS, ou seja, o primeiro alvará da empresa. Então, não tem opção, ou faz ou faz. O que a gente pode trazer de benefício com um treinamento desse? Primeiro, a brigada de incêndio, dependendo a tua carga de incêndio na empresa, certo? Vai se encaixar entre brigada básica, intermediária ou avançada, certo? O material acumulado na empresa, o tipo de material que você trabalha, então ele vai ser enquadrado lá na IN 28 e na IN 03. O que é uma IN? Uma instrução normativa do Corpo de Bombeiro. Após a gente fazer esse enquadramento e ver quantas horas ele tem que fazer o treinamento e quantas pessoas ele precisa, a gente começa a ir para a parte de treinamento. Então, o treinamento básico hoje é, na realidade, 8 horas. Uhum. 4 horas de primeiros socorros, 4 horas de combate a incêndio. Nessas aulas de combate a incêndio, a gente inclui um módulo de evacuação de emergência. Uhum. Toda empresa deve ter conhecimento, então, nesses 3 módulos. Se eu tiver, na realidade, uma carga de incêndio que se encaixe como média, já vai ser 16 horas. Divididas entre 8 de cada, 8 de combate a incêndio, 8 de primeiros socorros. Da mesma forma, a parte de evacuação de emergência dentro do módulo de Uhum. combate a incêndio. Sim. E se a tua carga de incêndio fechar como alta, aqui em Brusque, na realidade, na nossa empresa não atende nenhuma que se enquadrou como alta, Como alto. 40 horas. Mas em Itajaí a gente faz alguns trabalhos assim já. São 40 horas de treinamento, Jason. É uma carga horária aparentemente parece grande, mas ela distribuída em módulos, e eles se tornam atrativos, não Uhum. fica tão pesado para o aluno, é sério. Quando a gente fecha um treinamento de 16 horas com uma empresa, geralmente aqui de Brusque e região, na hora que fala que o aluno tem que vir 16 horas para o curso, ele até pensa, nossa, 16 horas. E a gente cansa de ouvir do aluno, após o curso acabar, nossa, passou tão rápido. Por quê? A gente tem um diferencial na empresa, que é fazer o aluno entender o assunto, não somente passar. Então, nossas aulas são muito práticas. A gente já fugiu, nossos instrutores, eles são todos da área, especializado na área. Por exemplo, vou fazer um curso de trabalho em altura. É alguém especializado na área de trabalho em altura. Vou fazer um curso de combate a incêndio. Vai ser um bombeiro que vai falar com você,
ou vai vir um socorrista falar com você, Hum. não vai vir simplesmente um profissional que vai repetir o que foi falado. Ah, mas é um bombeiro, que é atuante. É um socorrista, que é atuante, ou seja, que roda dentro de uma ambulância, que faz atividades desse tipo, que traz o aluno para mais perto da prática, certo? Não que a teoria não seja importante. Sim, mas precisa, né? Hoje a gente Exato. precisa colocar um pouco da teoria junto com a prática, né? E isso aí é que vocês buscam passar para os. Esse é o nosso diferencial, Esse é o Jorge. Esse diferencial. é o diferencial. Tentar fazer o curso se tornar o menos maçante possível Uhum, e, ao mesmo tempo, cativar o aluno. uhum, Então, quando você fica muito preso na teoria, o que acontece, na realidade, é que o aluno já trabalhou o dia inteiro. Ele veio para um curso das 18 às 22 horas. uhum. Ele está cansado, às vezes ele dorme às 8 da noite e o curso vai até às 10. Cara, esse cara vai estar exausto. Aí tá O só. curso, às vezes, é a semana inteira. Quando chega no segundo, terceiro dia, ele já está querendo estar na China, mas não aqui. Então, a diferença foi essa. Por a gente estar há muito tempo na área, eu, particularmente, trabalho há 15 anos com isso. Aham, A SS Treinamento, uns 10. Mas eu trabalho há 15 anos com isso. Então, isso eu já absorvi do meu aluno. Entendeu? Eu entendi que eu tenho que tornar atrativo. Ele tem que gostar. uhum, Então a gente flexibilizou. É um curso diferenciado. Vai ter teoria? Vai. Mas não vai ser aquela teoria maçante. E nem aquela uhum. carga horária total. A gente mistura a prática com a teoria. E o aluno acaba assim se interessando mais. O curso de 40 horas, ele já é um curso mais amplo, no qual a gente passa resgate, às vezes um resgate em acesso em altura. Por Sim. exemplo, vamos levar para Itajaí, certo? Porto. Num curso desse de brigada, por exemplo, eu peguei uma empresa que tinha que fazer o espaço confinado dentro do curso da brigada. Então, olha só, o meu aluno está tendo um curso de brigada, mas ele está tendo uma pincelada de como Uhum, fazer um resgate no espaço confinado. Porque a empresa que eu fui prestar serviço tem essa demanda e a empresa que eu fui fazer o serviço tem os equipamentos. Ah, tornou ele um especialista em espaço confinado? Não, uhum. porque essa empresa já tem um curso de espaço confinado lá dentro e essa empresa já tem um resgatista para espaço confinado lá dentro. Mas o meu brigadista consegue ajudar eles. Sim. Essa é a diferença. Daí então, o acidente foi lá no acesso em altura, um curso desse de 40 horas. O meu brigadista vai ficar só olhando? Não, ele já tem um conhecimento Para no dar acesso todo em o altura apoio possível. para dar o apoio, não que ele vai ser o resgatista, não. Uhum, Lá no resgate em altura vai ser o supervisor de trabalho em altura que vai executar, mas o meu brigadista ele tem o conhecimento sobre os equipamentos e uhum. sabe auxiliar, até mesmo o corpo de bombeiro de repente, porque a gente sabe que uma corporação nem sempre ela tem os membros que precisaria rodando numa guarnição. Uhum. Às vezes ela aparece lá em 2 pessoas. Aí que tá. Se o meu brigadista tiver o conhecimento necessário, ele vai dar suporte para essas 2 pessoas que estão ali atendendo. Então, é dessa forma que a gente pensa em qualificar o nosso profissional. Uhum. Dentro dos níveis, eu não consigo fazer isso hoje. Sim. Hoje não, ontem, por exemplo, eu estava fazendo já um curso de brigada de 8 horas. Eu não consigo passar isso. 8 horas é um conteúdo muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno, mas eu passo o que eles precisam dentro da realidade deles. Entenda que esse enquadramento não sou eu que faço. Uhum. Se a tua empresa é simples, tem uma carga de incêndio baixa, você vai ter o conhecimento necessário para trabalhar. Teoricamente, a empresa que define Não. O tipo de o tipo ramo de ramo, que ele trabalha, não é a empresa. A Hum. empresa não influencia. Eu explico para a empresa onde ela se enquadra. sim. Eu pego lá as características dela, o Uhum. alvará do bombeiro, vou lá, olho as características, vou nas EINs, faço um enquadramento e digo, ó, você precisa fazer um treinamento com tanta carga horária. Você se Certo? enquadra aqui. Exatamente. Carga, na realidade, básica, média e avançada. Uhum. Então, daí, claro, a empresa vai contar, talvez depois disso e tal, e vai fazer o enquadramento de acordo com aquilo ali. Se essa empresa contratar a documentação junto, que é o PIB, o plano de emergência, na documentação eu já faço esse enquadramento. Sim. Então, eles recebem a documentação de como tem que ser a brigada, certo? De como tem que ser o treinamento da brigada, os assuntos abordados, tudo incluído, e a distinção de cada atividade, cada atribuição Uhum. dentro da documentação. E depois a gente treina a empresa em cima disso. Agora, começo do ano, eu tenho já trabalhos fechados, por exemplo, em colégios,
da região, até 2 colégios particulares. Já estão puxando para a parte de Não, colégio. Não escapa nenhuma área econômica. Nenhuma área econômica escapa. Sim. Todo mundo vai ter que ter ou a de 8 horas, ou a de 16 horas, ou de 40 horas. Mas, por exemplo, assim, olha que interessante. Os colégios já fazem cursos de primeiros socorros voltados para a Lei Lucas, que é um curso básico de, no mínimo, 4 horas para todos os funcionários e professores. Então, essa já é uma demanda deles. Além deles fazerem esse curso básico, eles... O que é a Lei Lucas? A Lei Lucas como o próprio nome diz, né? É uma criança que veio a morrer, certo? Porque se engasgou com um pedaço de salsicha dentro do colégio e as pessoas envolvidas, professores, empregados, enfim, Sim. a corporação do colégio, na hora não soube como agir. Digamos assim, tentaram socorrer dentro do conhecimento deles. Sim. E daí essa criança veio a óbito e tudo mais. E o que acontece? Então, após isso, foi feito todo digamos assim, um trabalho em cima, as pessoas começaram a fazer algumas reivindicações e surgiu a Lei Lucas, certo? Que veio a fazer que todo profissional, todo colégio, toda instituição que ministre treinamentos tem que ter os funcionários com conhecimento básico de no mínimo 4 horas, ok? Então isso, se eu não me engano, o início disso foi no Paraná, certo? Numa excursão que um colégio foi fazer. Nessa excursão, o aluno veio a comer um cachorro-quente e se engasgou com a salsicha. Então, olha só que interessante. Teu filho pode ir, a minha filha pode estar lá no colégio funcionar, digamos assim, na creche, eu tenho uma filha de 3 anos, e será que esse professor ele tem conhecimento para isso? Então, é uma coisa que a gente pensa. Esse é um trabalho que a gente... Uma coisa que eu nunca pensei, tipo, vamos supor, eu levo meu filho pra creche, tipo, a gente imagina que tipo, seja bem cuidado. Sim. Mas esse ponto aí eu nunca tinha me ligado. Esse é um trabalho, Joyce. As escolas estão adequadas, né? Esse é um trabalho que para a rede municipal a gente faz de graça. A gente faz de cortesia. Não vou dizer que eu vou conseguir fazer para todo mundo. A gente escolhe de 4 a 6 instituições sem fins lucrativos e realiza trabalhos voluntários. Legal, todo bacana. Todo ano a gente faz isso. Daí, geralmente, eles procuram a gente, né? E já por intermédio do site, por intermédio de contatos, amigos, e a gente agenda e faz. E adoro muito fazer para creches, tá? Sim. Porque eu tenho uma filha de 3 anos e eu penso a mesma coisa. Será que estão preparados? Então, a Lei Lucas partiu daí. Mas se nós voltar para a brigada de incêndio, então eu tenho que pensar que todo colégio já tem que ter esse treinamento básico. Mas o bombeiro ainda cobra o treinamento da brigada. Por exemplo, assim, e está sendo a coisa mais comum no mundo. Um colégio tem que fazer uma brigada de incêndio, sim. Eles têm material, combustível lá dentro, que são as carteiras, materiais, quadro, pode pegar fogo, certo? Então, olha só, a carga de incêndio deles é baixa, é 8 horas na maior parte deles. Por quê? Porque é um local com menor risco. Eu trabalho numa indústria têxtil. Cara, é raro uma indústria têxtil não bater nas 16 horas. Sim. Carga de incêndio, tipo de trabalho e tudo mais. Então, assim, ó, esse enquadramento ele é feito lá minuciosamente, olhando o alvará e as características da empresa. Aqui eu estou só dando um apanhado geral, né? Mas para você entender como é que é feito esse enquadramento. Então, não é eu que escolho, não é a empresa que escolhe. É a área de atividade dela. Eu tenho que pegar as informações em 2 normas do Corpo de Bombeiro, distintas, e fazer o enquadramento e voltar e dizer, ó, é assim. Muitas vezes o bombeiro já orienta, isso. Esse próprio carga horária quando faz a vistoria de habites, tá? Ou a vistoria de funcionamento. O Corpo de Bombeiro, nesse ponto, assim, ó, ele está sendo muito, eu vou dizer para você assim, ele está sendo muito esclarecedor. Só que começou de 10 anos para cá. 10 anos atrás, aconteceu o advento da Boate Kiss. 242 mortos, 682 feridos. Ali começou a... Exatamente. A boate tinha capacidade para 600 e poucas pessoas. Ela estava com 1.200 e poucas pessoas lá dentro. Então, só para você entender, ali foi um balanço, chacoalho. Choque de realidade. Né? Exato. Daí o que aconteceu?
houve esse balanço, as pessoas tiveram que acordar para isso, que a gente não tinha legislações fortes para atuar nessa área. Onde é que tinha legislações fortes para isso? São Paulo. São Paulo, a legislação era boa. Santa Catarina não tinha legislação forte para isso. Daí houve uma reformulação, assim, ó, só que foi tudo muito rápido. Foi tudo, ó, é para amanhã, tem que estar pronto. Então, no começo, ficou tudo meio assim, difícil de cumprir, exigente. Eles deram de prazo. Exato, eles deram 5 anos de prazo para as empresas se adequarem. Quando esses 5 anos passaram, 2013 e 2018, quando chegou em 2018, as empresas não deram importância para isso. Algumas foram multadas, certo? Por não ter o sistema preventivo completo, implantado e tudo mais. Isso pegou a gente da cidade, da região, assim, meio no pulo, porque até então não era cobrado. E muitas empresas viram isso como, não é cobrado da gente, deixa quieto. Então, muitos empresários realmente não se mexeram nesse ponto. Furaram com a barriga. Mas assim, eu digo para você, hoje eu não vejo mais isso. Hoje eu vejo que a maioria, se não uns 70% das empresas já está adequado, e esses outros 30% realmente já isso. A gente tem que pensar que nós estamos saindo da pandemia. Sim. Nós estamos saindo num período que ninguém vendeu. Ninguém não. Teve algumas empresas que venderam muito. Sim. Se a gente usar o exemplo da tinturaria, é um exemplo. A gente sabe que ali houve bastante vendas, principalmente material branco. Malha branca. Máscara. Exato, máscara. Mas, assim, muitas empresas, na real, tiveram muita dificuldade. Sim. Então, assim, hoje, eu diria assim, que nós estamos à frente de muitas outras localidades e regiões, porque o têxtil está bem avançado nisso. O metal mecânico também, só que daí tem que ver que tem uma carga de incêndio baixa. Sim, daí se enquadra mais fácil. Né? Exatamente, se enquadra mais fácil. Mas a média de carga horária que a gente mais faz é 16 horas. 16 horas de treinamento. É o padrão aqui da nossa região. E fica um curso muito bom, tá? Muito bom. Não fica maçante. O aluno que, quando vai fazer, porque geralmente ele faz pós-horário já. Sim. Esse que é o contraturno, né? Contraturno, exatamente. Aqui na Guabiruba, posso usar um exemplo? A empresa fecha um curso com nós, as tinturarias. Eu quero um curso de manhã, um curso à tarde. Bem dessa forma. Cada tarde vem de manhã, ou da manhã vem de tarde. Contraturno para não atrapalhar a produção. Sim. Às vezes se torna meio pesado. O que a gente faz? A gente reveza um dia por semana. Isso é uma sugestão nossa já. Por que já isso? Porque eu já trabalhei na produção. Já sabe como é que funciona. Eu já estudei muito, já fiz muito curso, a gente sabe como é pesado. E bom é na segunda e na terça, que geralmente o pessoal tá mais descansado. Tudo isso? Fazer na sexta-feira à tarde. Já essa segunda-feira é pesado, já é pesado. Ô, Joé, só para ter noção assim, ó, eu até fevereiro desse ano eu estudei muito. Então eu sei como é que o cara tá cansado. Eu já sugiro que faça um dia por semana. 2 no máximo. Teve um dia que eu estava em Urupema dando aula. Eu e minha esposa é minha instrutora também. Mesma formação que eu. Nós estávamos em Urupema dando aula de brigada de incêndio no IFSC, lá de Urupema. Saí de lá 1h da tarde, 6 horas da tarde, eu estava aqui em Brusque tendo aula como aluno, o bombeiro militar de Brusque. 5 horas da manhã eu estava em Curitiba tendo aula. Essa é a nossa rotina. Juro para ti. Eu juro que um dia alguém vai chegar e vai dizer assim, ó, poxa, o Ed Carlos teve sorte. É o que acontece, né? Naturalmente acontece isso, né? Não vê o que passou, né? Exatamente, olha só. Mas eles vão poder ver aqui um pouco da sua trajetória aqui. Mas essa é a nossa rotina, tá? Essa é a nossa rotina. Então, às vezes eu estou numa empresa, principalmente dando curso de CIPA, e a gente acaba tendo brechas para falar um pouco sobre motivacional, sobre desempenho, incentivo dos funcionários, para tentar fazer com que as pessoas assim pensem mais como empresa. Eu uso muito esse lado. O lado do empresário hoje não é fácil. Não. É um leão todo dia. Todo dia a gente tem que sair, batalhar e matar um leão e tentar se reinventar. Sim. Já parou para pensar que na pandemia eu fiquei 10 meses parado? Eu saí, fui lá pro sítio do meu sogro, fiquei lá um tempo, juro, fiquei quase... Ia toda semana para lá, ficava lá um tempo e pensei, o que eu vou fazer? Sou obrigado a me reinventar. Fazia só curso, não fazia lauda. Eu comecei a ler as normas, eu inventei um documento. Inventei, não estava lá,
no site do Corpo de Bombeiro, mas o pessoal não tinha visto, não tinha reparado. Eu inventei um documento padrão nosso, só nós fizemos esse tipo aqui na região. Já copiaram, parecido. Sim. Mas nós somos o primeiro a fazer um plano de implantação da brigada de incêndio. Quando a pandemia acabou, eu estava com o documento pronto. Sim. E o bombeiro começou a pedir na xixa. É. E o meu documento estava pronto. Então aí que tá, a gente tem que se reinventar. Sempre um passo à frente, né? Até este ano eu não fazia assessoria. Nós fazíamos apenas treinamentos. Sim. Esse ano começou a aparecer demanda. Apareceu uma empresa, como eu falei, de Goiás, atrás da gente. Apareceu 2 ou 3 aqui da Guabiruba, atrás da gente. Veio uma empresa do Rio Grande do Sul, atrás da gente. E a gente começou a pegar assessoria aqui, assessoria ali. Então, a nossa empresa, ela está se reinventando há muito tempo. Ou seja, não pode parar. Sim. Copiar o que você faz é fácil. Mas se reinventar todo dia, nem todo mundo está disposto para sair da zona de conforto. Sim, sair da zona de conforto é que é o mais complicado, né? Exatamente. Mas eu acho que é isso aí. Obrigado por ter vindo aqui, participar do nosso podcast. Já convido para futuramente vir falar de mais algum curso aí, né? Dar mais uma explanada aí do que tem a oferecer, né? E eu acho que é isso aí. Fico feliz pelo convite, Jairson. Se quiser convidar mesmo, vamos fazer tal coisa, estamos aí. Eu acho que uma conversa, um diálogo sobre segurança do trabalho, você pode estar ajudando, pode estar salvando, pode estar evitando um acidente. Sim. Então, isso eu tenho na minha cabeça que um dia um cara que trabalhava comigo, ele perguntou assim, Ed Carlos, por que você está fazendo segurança no trabalho? E eu mencionei. Quero que um dia alguém pergunte para minha filha ou meu filho o que teu pai faz. E ela repita, meu pai cuida da saúde do pai de vocês. Então é com esse pensamento que eu gosto de pensar na minha profissão. Todo dia eu posso ajudar um pai de família a voltar para casa inteiro. Íntegro. Então eu faço o que eu gosto. E eu vivo isso. É uma realidade minha. Isso aí.